Pai amado e Deus querido, Santo Deus, verdadeiro, único e maravilhoso Deus. Grande é o teu nome, Pai. De eternidade a eternidade o Senhor é Deus. E é graças a Ti, é graças ao Teu Espírito Santo em nome de Jesus. É graças a Ti pelo sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. É graças a Ti, Pai, pelo estado da igreja, que aqui estamos, reunidos pela fé, em Tua presença, em concordância, em espírito e em verdade, em secreto, Pai, contigo. Sim, pois o Senhor é nosso Pai, mas o Senhor também é amigo e nos consola, nos ajuda, nos aconselha e, quando é preciso, também nos exorta e nos disciplina, porque o Senhor é Pai. E o Pai disciplina aquele a qual o ama. Pai, chegamos ao dia de número 21 da nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. É motivo sempre de muita alegria e de muito gozo, pois ficamos em meio a grandes expectativas quanto às instruções que o Senhor nos dará para continuarmos vencendo. E não apenas vencendo, não apenas tendo respostas quanto àquilo que te pedimos, mas em glorificar o Teu nome, em ter a oportunidade de estar perto de Ti, de ter intimidade com o Senhor e ser uma testemunha do Teu reino. Sempre Te celebramos pelas vidas que nos acompanham, sim, pois graças a Ti não estamos sós. Não bastasse a Tua companhia, que é suficiente, a igreja, Pai, aqui está, como outros também, que para a glória do Teu nome sentiram o toque do Teu Espírito, pois o mesmo convence o homem do pecado, não por força e nem por violência, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Eu Te louvo por todos estes meus amados irmãos e irmãs que permanecem conosco, que não desistem, que continuam batendo na porta do céu, que não abaixam as armas espirituais e que sabe e não se esquece que o Senhor é o nosso lugar bem seguro, que o Senhor é a nossa torre forte, a nossa fortaleza. E em Ti, mal algum pode nos acontecer. Te celebro também pela vida deste meu irmão e minha irmã que participa pela primeira vez. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelos instrumentos que o Senhor nos permite ter para que essas vidas sejam alcançadas. E é claro, o Teu Espírito Santo em primeiro lugar, sempre envolvendo os corações, chamando, Pai, chamando para que todos venham prostrar-se diante do Senhor, reconhecer que sem Ti nada somos e que só há uma única maneira de ter verdadeiramente uma vida abundante, que é na Tua presença. Meu desejo é que todos continuem, de preferência até o grande soar da trombeta. Contudo, seja feita a Tua vontade, pois a Tua palavra, ela jamais volta vazia, mas antes faz tudo aquilo que Te apraz. Cumpre o propósito a qual o Senhor a enviou. Pela fé Te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos, textos, comentários, fotos, áudios. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu sou falho, sou faltoso, mas o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. E como já foi dito antes, não podemos nos esquecer, o Senhor é Pai. É tanto que Jesus nos instruiu: a ninguém
chamais de Pai, a não ser o Senhor. E essa é a verdade que nos permite, Pai, ser cuidados por Ti em meio a essa investidura espiritual no nome de Jesus. Que todos possam ouvir Tua voz nesta oração de fé segundo a Tua palavra e possam ter em seu coração o desejo sincero de Te obedecer. Pai, na continuação deste propósito, ainda estamos no capítulo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E chegamos agora em meio àquela menção onde Filipe, movido pela tua soberana vontade, tem aquele encontro único e tremendo e maravilhoso. Sinceramente, nem sei quais adjetivos usar, Pai, para descrever aquele momento. Pois a tua palavra vai dizer que aquele etíope tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. E na volta para casa, na volta para o seu país, o Espírito Santo disse a Filipe que se aproximasse da carruagem da comitiva daquele homem. Quando Filipe se aproximou, Pai, o etíope estava lendo a Sagrada Escritura. E ele estava justamente no texto do livro do profeta Isaías que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Tendo então a oportunidade, Pai, movido pelo Teu Santo Espírito, Filipe perguntou ao etíope se ele estava entendendo aquela passagem bíblica. E o etíope disse: como posso entender se não há ninguém que me explique? Então, Filipe se posicionou. Subiu à carruagem ao convite do etíope e ali, a partir desta passagem, ele começou a anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, pois a primeira pergunta que o etíope fez foi: o profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa? E Filipe abriu então o leque, Pai, de conhecimento vindo da tua parte, para que aquele homem fosse convencido de que só Jesus Cristo é o Senhor. Durante o caminho, discernindo então a oportunidade, o etíope viu um lugar onde havia água. O texto não é claro quanto a esse lugar, mas o texto diz que ali havia água. E ele disse: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Não há nada que te impeça. Então, o etíope disse: eu creio. E assim Filipe batizou o etíope. Depois daquele momento, tua palavra diz que o teu Espírito arrebatou Filipe, o levando para outro lugar. E o eunuco, surpreendentemente, não ficou surpreso. E nem tampouco ficou a fazer perguntas e a questionar onde está aquele que agora há pouco falou das verdades das Sagradas Escrituras. Não, o texto sagrado vai dizer que ele, cheio da alegria de Deus, cheio de felicidade, subiu na carruagem e voltou para o seu caminho. Lendo essa passagem e meditando, Pai, eu fiquei pensando em que posição poderíamos nos colocar a saber do que implica toda essa situação. Porque, na verdade, o que nós temos anunciado à luz da Tua palavra é que nós não devemos, de forma alguma, desperdiçar as oportunidades que a Tua graça tem nos dado.
É como a ilustração, Pai, do pastor Dedé. Deus tem um mar de oportunidades para nós. E quando pensamos num grande mar, eu fico a me lembrar de um dito popular que diz, Pai, que o mar não tem cabelo. Não tem como se segurar em meio à imensidão de águas. Mas eu me lembro que Jesus andou sobre as águas. E não apenas isso, ele estendeu a mão para Pedro e Pedro também andou sobre as águas. Ele afundou, verdade, porque teve medo. A fé ainda era pequena, mas Jesus estendeu a mão e ambos voltaram para o barco andando sobre as águas. O fato é que, com tudo isso, devemos enxergar pela fé as oportunidades que estão à nossa volta. Por exemplo, Filipe. Eu ouvi dizer, Pai, que para Filipe chegar aonde ele chegou, ali até o Etíope, de onde ele estava, aproximadamente a distância era de 1.200 quilômetros. Uma viagem a pé duraria 30 dias. E eu não sei nem calcular, Pai, a distância que o etíope estava longe da sua casa. Mesmo assim, ele não perdeu a oportunidade de ir a Jerusalém para adorar o Deus Todo-Poderoso. Ouvi dizer também que aquele etíope, Pai, se tornou o primeiro cristão no continente africano. E outra coisa ouvi dizer, Pai, que Jesus Cristo, o Senhor, não desperdiçou a oportunidade de libertar o mundo do pecado, de nos tirar do lugar de trevas, onde era o nosso lugar como pecadores, como filhos de Adão e Eva. O Senhor Jesus não perdeu a oportunidade de nos salvar. Filipe não perdeu a oportunidade de evangelizar e o etíope não perdeu a oportunidade de se converter. É incrível, Pai. Cada um aqui tem uma oportunidade e nenhuma desperdício. Filipe não disse, é muito longe, eu não vou, estou cansado, o lugar é árido, está calor, está difícil, eu não vou. Não, ele foi. E o etíope não ligou se a viagem duraria meses. Ele foi adorar o Senhor. E quando ele teve a primeira oportunidade de estar em meio às boas novas, ele disse, o que me impede de ser batizado? E Jesus Cristo, Pai, eu não sei nem o que dizer, mas não foi um anjo que morreu no nosso lugar. Foi Jesus Cristo, o Senhor, que não perdeu a oportunidade de pagar o preço pelas nossas vidas. E agora fica a pergunta, será que estamos de fato nos esforçando quanto às oportunidades que Deus dá? Ou será que estamos sempre levantando clamores, dizendo que não posso por isso, ou por aquilo, ou por alguém, ou por algo que já aconteceu, ou por algo que pode acontecer, e na verdade nós não temos qualquer controle sobre o futuro? Tua própria palavra declara tais coisas que não somos capazes de tal coisa. Mas mesmo assim, Pai, se eu pudesse falar de todos os personagens bíblicos, teus servos e tuas servas nunca desperdiçaram uma oportunidade. Posso lembrar de muitos. Que tal Davi? Baixinho, pequeno, magrinho, não tinha nenhuma espada. Mas quando ele soube que havia uma oportunidade para te glorificar e para que ele e a sua família melhorasse de vida, ele não pensou duas vezes. Ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. E eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor dos Exércitos. É isso que temos que fazer. Porque Jesus foi à cruz em nome do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Filipe foi até o etíope
porque viu a oportunidade de glorificar o teu nome através da obediência. O etíope também não perdeu a oportunidade de mudar de vida. E quantos de nós aqui temos a oportunidade de agora, Pai, dar uma reviravolta na nossa vida? Como dizem por aí, 360 graus. Na verdade, há quem diga que a gente volta para o mesmo lugar, enfim. Mas é apenas uma metáfora. Oh, Pai, nos ajuda a levantar dessa situação. Nos ajuda a enxergar as oportunidades de Te glorificar em meio a esse caminho tão árido, tão distante, tão sofredor. Um caminho que pode ser semelhante ao de Jesus Cristo, pois a Tua palavra vai dizer que todos os dias somos lançados ao matadouro. Eu queria poder falar mais, Pai, mas o tempo já passou. Contudo, eu acredito que o Teu Espírito Santo é fiel para falar ao coração de todos que ouviram essa oração e que não é preciso, Pai, que este Teu humilde servo se estenda ainda um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o Teu rosto, nos dando a Tua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.